Olá, tudo bem? Vamos continuar nossa disciplina de eletrônica analógica falando um pouquinho sobre o diodo Zener, né? Então, o diodo Zener ele é conhecido como um diodo regulador de tensão ou um diodo de condução reversa. Então, ele é parecido com o diodo comum que a gente já viu, né? Mas a gente vai usá-lo para uma função diferente, que é regular a tensão em um determinado ponto. Então, quando o diodo Zener atinge a tensão Zener, o dispositivo, o diodo, permite a passagem de correntes bem maiores do que a corrente da saturação inversa, e o efeito que isso vai ter é que vai manter a tensão constante nos seus terminais. Vamos ver como isso funciona na prática? Vamos montar um circuito regulador de tensão com o diodo Zener, que vai ficar mais claro essa explicação. E aí a gente vai começar a calcular os componentes. Então, estou aqui no Proteus, vou aqui na aba de componentes, PIC, vou pegar aqui um resistor. Vou pegar uma fonte também. Vou pegar em primitivos. Esse resistor vai ser de 470. Esse pode deixar 10K por enquanto, né? Nossa fonte vai ter 12 volts. Pode ser aqui a saída de uma ponte retificadora, né? Então vem lá 127 RMS da rede, passa por um transformador, abaixa, por exemplo, para 30 volts, pico a pico, passa pelos diodos retificadores em ponte e o filtro, né? A gente tem aqui 12 volts, por exemplo. E aí nós vamos colocar o nosso diodo Zener, porque neste resistor a gente vai querer regular a tensão dele na tensão Zener. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou pegar o diodo Zener de 5 volts. Ó, olha a tensão do Zener aqui, 5.1, 5.6, né? Para cada diodo Zener, para cada tipo de diodo Zener, há uma tensão de regulação. Eu posso associar esses diodos também, né? Se eu quiser uma tensão de 10 volts, por exemplo, eu posso colocar 2 de 5.1 em série, tá? Mas isso aí a gente vai ver mais para frente. Então, se a gente colocar o diodo polarizado de forma reversa, ele vai atuar como regulador de tensão. Vamos ver? Vou colocar aqui um voltímetro para que a gente possa ver o efeito da regulação. 5.1 volts. Por quê? Porque o diodo Zener está regulando a tensão entre os seus terminais. Então, ele tem uma característica que a partir da sua tensão Zener, a corrente começa a fluir mais intensamente por ele e o efeito prático disso é que a tensão nos seus terminais fica constante. Quer ver? Vou aumentar essa fonte aqui para 16 volts. A tensão no diodo Zener permanece em 5.1. Portanto, a gente conseguiu regular a tensão nesse resistor de carga. Vamos fazer nosso projeto então, começando pela nossa carga, né? O que a gente deseja na saída desse regulador de tensão? Então a gente quer uma carga de 3.3 volts e de 70 miliamperes. Então vamos procurar um diodo Zener que tenha
Aliás, vamos projetar nosso resistor primeiro, que seria a nossa carga, né, nossa impedância na saída, tendo essas características. Então, se a gente calcular 3,3 volts dividido por 70 miliamperes, nós vamos ter uma resistência de, deixa eu calcular aqui, 3,3 dividido por 70 mili, 47 ohms. Então, essa vai ser a nossa carga. Certo? Vamos agora calcular, vamos procurar o nosso diodo Zener, então, para ficar em paralelo com a carga. Vamos ver qual é o part number desse diodo, que tenha 3,3 volts, com uma corrente Zener de 76 mA. Tá? Essa é a corrente máxima. Isso a gente vai falar já já. Nós vamos encontrar um problema nesse projeto que eu vou deixar para vocês resolverem. Tá? Então, o nosso diodo Zener 3,3, 76 mA de corrente Zener máxima. Então, vou colocar o nosso diodo Zener aqui, em paralelo com a carga. Se eu ligar o diodo Zener ao resistor e ligar uma fonte de tensão aqui, eu vou ter uma tensão regulada em cima do resistor da nossa carga, né? Mesmo que essa tensão seja variável. Se a tensão variou, aqui permanece 3,3 volts, 70 mA. Para isso, a gente vai precisar calcular o resistor que vai aqui, né? Porque se eu tenho uma fonte, por exemplo, de 6 volts, eu vou precisar colocar um resistor de Zener aqui, para que eu possa regular a corrente que passa pelo Zener e o Zener regular a corrente na carga. Vamos calcular então esse resistor de que forma, né? Se eu tenho 6 volts aqui na entrada, e 3,3 volts aqui nesse ponto, em cima do Zener, em cima da carga, me sobra aqui 2,7 volts. Certo? 2,7 volts. Qual é a corrente que a gente quer? A corrente no Zener, a gente vai determinar como uma corrente de 50 mA. Corrente de operação do Zener, 50 mA. E a corrente da nossa carga já estava definida como 70 mA. Então, 70 mais 50, a corrente que passa aqui tem que ser de 120 mA. Então, sai da fonte 120 mA, 50 vem para o diodo Zener e 70 vem para a carga. Então, está dentro do nosso projeto. Nosso diodo Zener tem uma corrente máxima de 76 mA. Tá? Então, 50 mais 70, 120. Qual é a tensão que vai cair nesse resistor? 6 volts menos 3,3, então 2,7. 2,7 dividido por 120 mA dá, deixa eu calcular aqui, 22 ohms. Então está feito o nosso projeto de fonte com um problema que vocês vão ter que resolver. Então, vamos colocar aqui um voltímetro. E rodar. 3,3 aproximadamente. Tá? Então a gente tem 6 volts aqui, 120 mA aqui, 50, 70. Vamos fazer essas medições? Aqui o amperímetro. Vamos mudar a escala para miliamperes. E vamos ver se deu certo aqui o nosso projeto. Beleza, né? Por causa dos arredondamentos aqui, tanto do 22 quanto do 47, nós temos uma corrente total de 114 miliamperes. Aproximadamente 70 aqui na carga, 64 aqui no diodo Zener.
Então é assim que a gente faz o nosso projeto de carga, né? Nosso projeto de fonte regulada de tensão. A gente calcula tanto o resistor do Zener quanto o valor do diodo Zener. O problema que tem nesse circuito são as potências que estão envolvidas aqui e que vocês vão ter que resolver. Qual é o problema que a gente tem aqui? Se por algum motivo essa carga desligar, se eu tirar essa carga do circuito, toda a corrente de 120 mA, nesse caso aqui 114 mA, vai passar pelo diodo Zener. E esse diodo Zener vai queimar. Por quê? Porque a corrente máxima dele era de 76 mA pelo datasheet. Em operação normal, eu fiz aqui, a gente fez uma polarização e está passando em torno de 54, em torno de 170 aqui, né? 44 mA aqui. Então está dentro da região de operação. Se a gente tirar essa carga, toda essa corrente vai passar pelo diodo Zener e ele vai queimar. Então a gente vai precisar calcular e projetar um diodo Zener cuja corrente máxima seja de 100 mA e não 76 mA. Entenderam o tamanho do problema? Eu não posso usar esse diodo porque enquanto ele está em operação, tudo bem, né? Quanto era esse resistor mesmo? 47, né? Vamos tentar colocar aqui uma perímetro em série com ele. Opa. Então, enquanto a gente está em operação normal, temos 40 mA aqui no diodo Zener e 3,3 volts que a gente fez o projeto de regulação em cima da nossa carga. Se a gente, por acaso, tirar essa carga do circuito, toda a corrente vai para o diodo Zener, esse diodo Zener vai romper, porque a corrente máxima dele era de 76 mA. Então a gente tem que se preocupar com o cálculo da potência do nosso diodo Zener, né? Qual vai ser a tensão máxima que a gente consegue operar aqui para regulação? Isso tudo faz parte do cálculo do diodo Zener. Tudo bem, gente? Por outro lado, se essa fonte aqui subir demais, 15 volts, olha o que acontece, né? Vai queimar o diodo Zener. Então a gente tem que colocar limites máximos e limites mínimos para o nosso Zener. Calcular o resistor do Zener, valores máximos e valores mínimos, e valor da carga, valores máximos e valores mínimos. Tudo isso tem que entrar no cálculo do projeto de regulador de tensão. Por isso, esse regulador simples aqui, com um diodo R-Zener, com um diodo Zener e com a carga, ele não é na prática utilizado, né? Na prática, reguladores de tensão têm um transistor regulando essa tensão e um diodo Zener regulando apenas a tensão na base desse transistor. Como a gente ainda não estudou circuitos a transistor, né, o TBJ, transistor bipolar de tensão, nós não vamos colocar essa solução neste momento. Mas é importante que a gente saiba que este problema
da regulação de tensão vai ser resolvido através de um transistor e o diodo Zener vai polarizar apenas a base do transistor. Então, quando a gente for discutir lá circuitos reguladores de tensão com transistor, a gente vai entender como fazer um projeto mais robusto, que não tenha esses problemas aqui de potência no Zener, né? Então, o nosso projeto aqui, ele está limitado com uma tensão mais baixa. Com a tensão baixa, ele funciona legal, né? Ele regula a tensão. Vocês viram que a gente queria 3.3, mas não está regulado exatamente 3.3, está 3.4. Quem vai resolver isso? O nosso circuito com transistor, nosso circuito regulador de tensão e também o circuito regulador de corrente, que nós vamos fazer nas próximas aulas com transistor. Então, vou deixar a dica para vocês o seguinte. Nós temos muitos vídeos aí de agora, nesse segundo bimestre, né? Nós vamos ter que cobrir o conteúdo de transistores, conteúdo de FETs, que é importantíssimo na eletrônica analógica, e circuitos amplificadores operacionais. Então, vou botar uma sequência de vídeos, e para que não fique perdido lá, tem a playlist no YouTube. Eu vou deixar no link desse vídeo, na descrição desse vídeo, o link dessa playlist. Então, assim que forem saindo os vídeos, se você estiver inscrito no canal, vai aparecendo para você. Senão, você vai ter que olhar no AVA, na unidade, na seção, para que você possa ter acesso a esses vídeos. Então, não deixe acumular os vídeos, né? Já vou postar um vídeo sobre transistores, vão ser 3 vídeos sobre transistores, 3 vídeos sobre FET e 3 sobre amplificadores operacionais. Então, nós temos bastante trabalho nesse segundo bimestre, conto com vocês, tá bom? E até a próxima.